através do 8º andar, aumentaram. Jackie está distante da equipe. Diz a que eles parecem estar voltando ao cinema. O antagonista olha para a notificação que aparece, expressando um pouco de choque. Diz que o mar da constelação, Deus da guerra, expressa gratidão a ele. Doc vira seu olhar na outra direção. Ele vê Ji-Hyun interagindo com Woo com um sorriso. O cara, sorrindo, pensa que eles têm um final muito bom. Há uma imagem rasgada no fundo. Jae-kyo, junto com e Ji-Hyun, diz a Jae-yo que está sentado em frente a eles, para descansar aqui por enquanto, e não a deixe se preocupar. Eles vão te salvar, John Hayek. Ao qual ela quer dizer algo. O cara olha para a garota com esperança e pede a ela para fazer o que ele disse. Ela olha para ele silenciosamente, com fadiga nos olhos e coberta de suor. Ao qual o Doc pensa que agora eles não têm tempo para sentar e aproveitar o novo estigma. Olhando para a escada rolante, ele pensa consigo mesmo que o mestre desta masmorra está longe de ser um fraco. E ele não será capaz de vencer protegendo os fracos. E deitar de alto, uma menina e um menino estão subindo a escada rolante rapidamente. O cara acha que o estigma obtido com tanta dificuldade e Lee Ji-Hae salvo com tanta dificuldade, tudo isso pode desaparecer se você, Juni-hook, morrer. As botas do herói descem correndo a escada rolante. Ele continua a pensar que, com a ajuda de poções e moedas, ele aumentou significativamente suas características. Notificações mostram seu nível de habilidade. De repente, o pé do cara bate no chão, cobrindo-o com alguma magia e energia. Jackie pergunta em sua cabeça que o Jun-hyuk está bem. De repente, o vento voa nos olhos do herói, soprando folhas nele. O cara entra no primeiro andar, em uma estranha atmosfera de magia. Voando com folhas. Um aviso diz que Jackie entrou no Jardim Celestial. Parado na entrada, o cara notou um homem. Jackie olha para as costas do outro herói. Aponta o dedo para o homem, de pé de costas para eles, e pergunta ao Akia se não é Jun-Hyun parado ali. Ao qual o cara não respondeu nada, olhando para ele com surpresa. Da mesma forma, o cara olha para o colarinho na parte de trás da cabeça e diz que ele parece bem. O antagonista fez uma careta no rosto de irritação. O cara rapidamente começou a se aproximar de John, com um sorriso apertado de repente, com o mesmo sorriso forçado. Ele bateu na cabeça do personagem principal, forçando-o a se curvar para frente. O cara se dirigiu a ele pelo nome. A menina fechou a boca com o que viu, por causa do constrangimento. Em pé com um menino. O Aqua acende com a luz do que ela fez, acariciando a mão dela e pensando em como ela está aliviada e que ela deveria bater na cabeça de Junho novamente, por fazê-lo se preocupar tanto. De repente, o herói olha para Junho, não entendendo
a falta de reação. June fica de pé com a cabeça baixa. O cara acha que tem alguma coisa errada aqui. Jackie fica ao lado do junho caído, chamando de muitos novamente para os quais seus companheiros sugerem que talvez June esteja com raiva. Que o cara bateu nele tão sem cerimônia. O antagonista se vira para enfrentar Jun-woo, tentando testá-lo. O cara vê que o personagem principal está completamente hipnotizado. Como um zumbi, o cara fica ao lado do personagem principal, olhando em volta e pensando que durante a 8ª regressão, você Jun-hook morreu na masmorra do cinema. Mas não porque ele era fraco, mas porque ele era simplesmente azarado. Um certo homem, com bigode, tira o chapéu com a mão. O homem tirou o chapéu como uma saudação, sentado em um banco e segurando uma bengala em uma das mãos. Doc-cha percebe que este é o dono do palco. O aviso informa que a Simply Asian, o dono do palco, mostrou sua verdadeira face. O cara olha para o homem com tensão, pensando consigo mesmo que isso ainda aconteceu, dizendo que o dono da cena é a pior coisa que você pode pensar. Para um regressor, o Kia olha para o junho sem vida, pensando que agora ele perdeu o controle e se tornou o fantoche do chefe. A notificação diz que a simulação é controlando o personagem de Jun-hook. De repente, John começa a ficar agressivo. Voltando, o cara diz a ele para esperar e se acalmar, oferecendo-se para falar, pensando consigo mesmo que este é o pior cenário possível. E agora, não há um único personagem que poderia impedi-lo. O punho do protagonista bate no estômago do cara, com todas as suas forças. O cara entra em choque com a dor, nem percebendo o que aconteceu. Ele voa para longe de John em um instante. A notificação diz que o personagem de John Hyuk, ativou a habilidade de estocada aprimorada. Jackie bate na parede com uma força tremenda, destruindo sua concha mágica. Ele começa a tossir sangue e dor. Uma notificação o informa que o traje de proteção foi danificado e a resistência a danos é temporariamente reduzida. Garota uma grita o nome de Jackie, enquanto ela caminha para frente e desembainha sua espada. Os olhos da garota brilhavam vermelhos. A notificação disse que o jovem Ri, o personagem de Wan, ativou a habilidade de matador de demônios. O olhar de Von está voltado diretamente para as costas do protagonista. June anota com o canto do olho. A garota voa com raiva para John. Diáquio senta-se contra a parede, piscando sua magia e tentando limpar sua garganta, pensando consigo mesmo que ele não tem chance contra Jun-hook e que ele perdeu a voz. A garota balança na localização do mestre, mas ele habilmente se esquivou do golpe furioso de Von. John pega a mão da garota junto com a espada. A garota percebe a mão de Jun-hook aproximando-se de seu rosto. Ela rapidamente se esquiva da mão de John.
segurando sua espada junto com a mão do mestre. Von descobre seus dentes do peso. De repente, ela chuta a mão do protagonista e saca sua espada. Com energia vermelha pulando de volta, algum assalto, a garota é mais longe de John, que a está observando. A garota olha para o mestre com raiva, pensando consigo mesma que derrotá-lo não é nada fácil. Bem na frente do rosto, June voa em sua direção com um punho. A notificação diz que o personagem de June Hyuki, ativou a habilidade técnica Punho Espiritual. Jai-Hai sobe a escada rolante. De repente, seus olhos se arregalaram com o que ela viu. A parede ao lado dela quebra, fazendo com que ela grite de medo. A menina olha na direção da explosão e vê a sombra de um homem. Ela gritou de horror o nome de Von Von, que foi jogado nesta parede, não mostrando sinais de vida. A perna da menina caiu da superfície. O arqueiro e Jillian gritam para a garota ter cuidado. De repente, a garota olhou para o lado surpresa. E o Jin-Hae, que já estava voando para ela com os punhos. Naquele momento, ela o chamou, questionando com a palavra mestre. O olhar furioso do mestre foi direcionado precisamente para ela. Houve uma forte explosão. O punho de John voou contra a parede. O pé da menina deslizou pelo chão. Ela se esquivou do golpe do mestre, voando na outra direção. Ela olha para ele com surpresa, repetindo seu nome novamente. O personagem principal olha para ela com olhos sem vida. Doc diz a ela que agora ele é apenas um fantoche. O Akia grita com todos para atacar o dono do palco, enquanto está sentado em um joelho simulando. Ele levanta o chapéu com um dedo, revelando seu rosto satisfeito com olhos demoníacos desumanos. Ela está apenas fingindo. Ela corre para Hai-Hai, perguntando em voz alta como ele se atreveu a fazer isso. De repente, a menina é ultrapassada por Júnior. Hai-Hai percebe uma parte do corpo voando em sua direção. O mestre a chuta na cara com todas as suas forças. Yari cospe um pouco de sangue do golpe. A menina caiu no chão. Naquele momento, o mestre já estava baixando a perna do golpe anterior. Von corre para o lado, segurando sua espada na mão. Ela faz uma corrida rápida, sem pensar duas vezes. Bem no personagem principal, de repente, Ihai acordou olhando para baixo e fez uma curva em sua mão. Junho é atacado por um com uma espada e Raialta. Tropeçando nele, o mestre olhou em volta sem emoção. De repente, enquanto molhava as meninas, ele voou. As meninas não estão surpresas com essa reviravolta. Olhe para aquele em voo. A notificação informa que o personagem Yan Hyun ativou o Tempo da Justiça. A habilidade 1. Gillian e Diakia estão olhando para o personagem principal. A notificação, novamente, anuncia a informação de que o personagem Lee Gillian ativou a habilidade Mjolnir Thunder. Todos usam suas habilidades ao máximo.
Em junho, quem está no topo relâmpago, voando em sua direção, é interrompido por uma barreira protetora. O aviso afirma que o personagem Yoon Yuki reduz o dano usando a habilidade Resistência à eletricidade. O aviso diz que as constelações do bem absoluto permanecerem em silêncio, ao qual Von exclama interrogativamente a palavra U, que a notificação novamente diz que a habilidade da garota foi cancelada. Ela pergunta por que isso aconteceu. Junho voa em cima dela. Hai grita para a garota olhar para trás. Jokyu acha que é esperado. Há razões para as ações de Junhyuki. Então ele não pode ser chamado de mal absoluto. O cara pensa consigo mesmo que é claro. Ele sabia que ele era forte. Naquele momento, o personagem principal ataca Von. Depois de Junho, Hyuki atinge Hai alto. Ok, Hai diz que sabia que o mestre era forte. Mas não tão forte. O personagem principal virou na outra direção. A notificação diz que a descrição do personagem, a habilidade é ativada, a notificação diz que há informações disponíveis e que há muito disso. E a descrição do personagem é convertida em um breve resumo. Yujin Hyuki fica contra o fundo das meninas derrotadas, espalhando uma atmosfera intimidante ao seu redor. A gerência publica um breve resumo sobre ele, concentrando-se na linha do patrimônio de primeiro nível. Jokyu acha que o personagem principal já recebeu uma herança e esse estigma permite que as habilidades adquiridas em regressões anteriores a serem devolvidas. O cara vira para o menino, colocando a mão no ombro, perguntando se ele sabe o que fazer. Ao qual o menino responde positivamente. O ancião pede desculpas a ele, ao qual Gillian responde que está tudo bem. O cara segura na mão garrafa de poção, pensando que ele espera que tudo fique bem. A notificação diz que o cara usou uma poção com T. Hex DNA adicionando níveis à sua habilidade. O cara bebeu uma garrafa da poção. As notificações dizem que as características serão aumentadas. Dentro de 30 minutos, a energia vital flui através de seu corpo. Seus músculos liberam energia oculta. O cara se move mais rápido do que antes. Uma determinação sem precedentes ferve em seu coração. O cara fica em frente ao John, envolvendo-se em energia amarela clara, e agarrando sua espada de sua bainha. A notificação novamente diz que o branco puro, a habilidade de energia estelar, foi ativada. O Akia fica tenso em frente ao inimigo, segurando uma espada na frente dele. E pensa que compensa a falta de habilidades. Com estatísticas enormes, o aviso diz que o nível do puro, a habilidade de energia da White Star, foi aumentada e passou do primeiro nível para o segundo. O cara acha que isso pode funcionar, enquanto suas habilidades são baixas. John, oposto a ele, também tira sua espada de sua bainha.
A notificação novamente lê que você, John Yaki, está usando a habilidade ou rasgando os céus. Inimigos ficam em 2 lados um do outro. O Yakia pulou de seu assento como Junho. O cara fala sozinho, oferecendo o personagem principal para lutar. Uma vez chamando-o de nomes, os homens estão ansiosos um pelo outro. As espadas se chocam ruidosamente uma contra a outra. Os heróis pulam um do outro. O personagem principal cai de repente. John Dream correu para a frente no inimigo. Ele ataca Dokia inúmeras vezes, forçando-o a ir cada vez mais para trás. O cara sorrindo com a severidade dos golpes. Pensa consigo mesmo que, mesmo com características aumentadas, é incrivelmente difícil resistir a ele. O personagem principal desvia o olhar sem emoção. Ele pisa no cara de novo. Quando ele tenta se defender, e pensa no que vai acontecer se ele não conseguir romper defesa. A notificação diz que o leitor onisciente, habilidade, foi ativada. Junho fica na pose de ataque, ainda sem se mover. Os pensamentos do protagonista foram ouvidos por Jakia. O cara ficou na mesma posição em perplexidade e olhou para o personagem principal. O cara olha o Jun, ouvindo os pensamentos dele, perguntando quantas vezes ele precisa passar por tudo isso. O cara mordeu o lábio, perguntando a si mesmo que João já havia desistido. O antagonista empurrou o protagonista de lado, dizendo a ele para voltar a si. A Akia reúne energia em seu punho, com todas as suas forças. O cara bate no personagem principal, na mandíbula, xingando-o após o golpe. Os inimigos ficam opostos um ao outro. O cara nem abaixou a mão antes de começar a pensar que tinha sido atingido. Contra o fundo de engrenagens paradas, o personagem principal vagueia na escuridão. E pensa que, toda vez que ele retorna ao ponto de partida, seus companheiros perdem a memória. E a história de sua vida é apagada. Contra o pano de fundo de engrenagens já sangrentas. Yujin Hyuki, com o olhar vazio, pensa que ele precisa nascer de novo. Jakia ressalta que o proprietário só conseguiu ganhar controle sobre Yujin Hayek porque ele tem problemas de cabeça. Olhando para o dono sentado no banco, o cara entende que as características do dono do palco são muito baixos, mas ele tem muitas técnicas psicológicas. E se a barreira mental de Juniuk tivesse atingido pelo menos o 8º nível, eles não teriam se encontrado. Em tal situação, o cara olha para o personagem principal, ouvindo seu pensamento sobre por que ele está lutando. Pro qual o cara joga a pergunta, palavra que estão opostos um ao outro. O cara fala pro John que ele então se autodenomina o personagem principal, observando que esta é apenas a 3ª regressão. O cara diz a si mesmo, dirigindo-se ao herói que por tanto tempo ele leu 49 capítulos sobre ele. Então, deixa eu ver. O cara novamente pergunta ao John se você realmente acha isso. E onde está
toda que estava com a determinação no início. Junho, com um olhar em branco, pensa que ele é o único ainda vivo neste mundo. O cara em frente a ele sorri de raiva, falando sobre sua raiva justa. Em frente a John, o cara grita para ele que ele prometeu não ceder a tais pensamentos. Ele vem para o personagem principal com golpes, gritando com ele se ele não consegue encontrar significado em renascimentos. Então deixe-o fazer isso. O cara grita para o herói simplesmente morrer, perguntando a si mesmo com quem ele está falando, enquanto ele continua a lutar com John. Jock ataca o herói com raiva. June calmamente o ataca de volta, pensando por que sua pele está queimando. E seus olhos estão lacrimejando. Os heróis bateram uns nos outros e voaram. A notificação novamente diz que a habilidade única, a quarta parede, foi ativada. O cara novamente ouve os pensamentos do personagem principal, abrindo os olhos em choque. June pensa que ele está sozinho. O cara olha para as costas do personagem principal. Em choque, o antagonista começa a balançar sua espada com todas as suas forças, ferozmente, perguntando ao herói se ele sabe como foi difícil chegar lá. O herói ainda continua a ideia de que ele está sozinho. Jackie começa a gritar, perguntando àquele que ele está realmente sozinho. O cara bate no cara com toda a sua força. Naquele momento, o personagem principal coloca um bloco, apoiando-se quase no herói. Deco grita na cara dele porque ele decidiu fazer isso. As botas do herói quebram a pedra abaixo deles. O cara grita com o herói, dizendo a ele, mesmo quando ele morreu como um tolo na masmorra do cinema. Continuando a história. O olhar muda de direção para ele, ganhou deitado no chão. E para o choro, alto, o cara continua a dizer que, mesmo quando ele lamentou sua irmã morta, e quando ele, por causa da traição do profeta, o cara voa no herói, acenando com sua arma com um fluxo de energia, gritando sobre como Koga-jun se apaixonou pela primeira vez. E até teve um filho, e mesmo quando ele destruiu tudo, por causa de sua morte. Assistimos June tentar se esquivar da explosão de energia do Akai, enquanto ouve a si mesmo gritar consigo mesmo sobre como ele derrotou o Rei Demônio e os retornados mais fortes. O cara pensa consigo mesmo que Jackie absorveu o enredo das técnicas de sobrevivência, letra por letra, relembrando momentos de sua vida passada, onde ele era um perdedor que lia livros. O antagonista grita para John que quando ele ajudou os habitantes de seu mundo e lutou contra zumbis, e mesmo quando ele finalmente apareceu na frente das constelações, o cara admite que sempre viu o caminho. O herói luta persistentemente pela vida. O personagem principal parou, boca ligeiramente aberta. O antagonista grita com todas as suas forças que ele faz, também lembrando de mim mesmo, sentado ao computador em um uniforme escolar. Em um fundo branco, os golpes entre os heróis. Espadas adquirem um poder esmagador de energia, transformando em uma explosão.
O cara olha para baixo pensando que ele também leu para viver. O cara se afastando do herói, segura sua espada abaixo. Ele se vira para assistir às costas de Jon, pensando que ele definitivamente disse demais e só queria ganhar tempo. O personagem principal pula e balança o cara. Suas espadas se chocaram novamente na batalha. De repente, tudo abaixo deles começou a explodir, como se seu contato na batalha fosse algum tipo de bomba. O Akia segura você, Jon e X. Sopra com o rosto que transmite toda a força. A gravidade do golpe, o personagem principal começa a pensar algo sobre o cara na frente dele. De repente, o cara viu os olhos do mestre, eles assumiram sua aparência usual. Os olhos se afastaram da pergunta. E ele involuntariamente pronunciou a palavra U. O aviso afirma que a quarta parede está tremendo. Devido a muita imersão, os heróis voaram para longe um do outro, no meio do caos acontecendo ao lado deles. Dokia, afastando-se do inimigo com surpresa nos olhos, acompanhando esta cena com silêncio. Pensa. Ele olha para o personagem principal, que pergunta quem ele é, ao qual ele só pensa consigo mesmo, perguntando isso por causa de suas palavras. Consciência voltou para ele tão facilmente. O homem segura o chapéu em choque. Quando ele se levanta do banco, o aviso diz que a simulação é confusa. O homem aponta sua mão junto com magia em junho. A notificação informa que o proprietário do palco está aumentando o controle sobre você. O personagem de Juni Hyuki, Jon, é tomado pela energia verde escura. Ele pega seu rosto e suas mãos, apertando de dor. A magia do mestre do palco tomou posse dele. Novamente, e ele abre seus olhos sem emoção novamente. O personagem principal, em pé a toda altura, levantando a mão do rosto, olha diretamente para Jaquia, ao qual o cara pensa que sabia que tudo não terminaria tão rapidamente. O personagem principal pulou de seu assento. Eles chocam suas espadas novamente. Na batalha, um contra o outro. O aviso diz que você personagens de Jun e o que? Energia de quebra do céu é intensificada. Pro qual o cara pensa no buff do personagem principal. E mesmo em tal momento, ele se torna mais forte. Suas sombras na batalha são iluminadas por luz branca. O cara docemente chama o personagem principal. Jack olha para o personagem principal, perguntando se ele se lembra de seu pedido celestial, sobre se ele pode ser atingido uma vez. Contra o fundo do cara, falando sobre a contagem. O fato de que Jon permitiu que ele se batesse. Gillian está olhando para cima. O cara pensa nele que no futuro ele vai se tornar tão forte que ele não será capaz de comparar com ele. O olhar se volta para o menino, que caiu em um transe terrível, cujo nariz está e ele diz coisas incompreensíveis. As espadas do oponente se chocam novamente, brilhando com magia de fogo. O cara pensa que agora, no entanto, se ele pode reunir
todo o poder, então pelo menos por um segundo ele vai superá-lo. Notificações dizem que o atributo exclusivo do item, Fé Inquebrável, foi ativada. E o atributo de fogo foi selecionado. O Aki atinge Junho com sua espada de fogo. Pensando que ele vai superá-lo, o herói aperta os olhos do calor do fogo. De repente, ele viu algo que fez seus olhos se abrirem de surpresa. Notificações informam que a música Blood Estigma foi ativado. A espada Akira coleta energias incomuns de vermelho, cores preto e azul. Ele pensa que a canção da lâmina é um dos buffs mais legais que podem ser obtidos. Das constelações. O cara continua a pensar que o efeito da habilidade não é aleatório. Então ele não sabe o quanto seu dano aumentou. Mas nesta situação, essa habilidade é perfeita para ele. De pé de costas para o visualizador. Sua respiração é coberta com palavras diferentes. A notificação diz que as palavras aqueles deixados para trás pelo Deus do Mar da Guerra, fundido com a espada de Dóquia. Flechas começam a aparecer acima de sua cabeça, bem como abaixo. A história diz que flechas e flechas caem. E o apito de balas de canhão voadoras foi ouvido. O Akiasora aumentou. O cara olha para frente com um olhar confiante, percebendo que o campo de batalha se transformou em uma tempestade. Acenar as flechas criadas pelo cara começaram a se mover. Eles começaram a voar direto para você. Flechas jovens e que perfuram o corpo do personagem principal, enquanto o cara corre na outra direção. De repente, ele decidiu atacar o dono do palco. Simulação diretamente. John viu que a localização do cara havia mudado. Fazendo caretas de raiva, olhando para o antagonista, atacando o dono. John cria energia restauradora ao seu redor. A notificação novamente afirma que o personagem Yun-Yuk ativou a habilidade de restauração. Yun saiu correndo de sua cadeira, corrigindo-se, voando para o dono. O cara de repente percebe o personagem principal parado na frente dele. Ele jura e pensa consigo mesmo que John parou. De repente, ele começou a gritar o nome do menino, Gillian, com todas as suas forças. Você, jovem, sem emoção, se prepara para atacar o cara. Gillian, hipnotizado, olhando para o topo com o nariz sangrando, começa a gritar de repente. Uma onda verde voa para a cúpula do edifício. Os meninos choram de hipnose. É interrompido por uma criatura com patas, quebrando a cúpula pelo buraco que ele fez. A criatura olha para o interior da cúpula, de repente quebrando o resto da cúpula. Um enorme louva menos a menos, Deus corre para o campo de batalha, logo atrás de Gillian. A notificação diz que uma sexta classe inseto titanoptera apareceu. Os rivais e o dono do palco. Voltou sua atenção para o espetáculo. Gil olha para o louva menos a menos, Deus e ri, sem dizer nada, chamando-o de Titano. Um louva menos a menos Deus, mortal,
Olhos brilhantes correm direto para o personagem principal. A garra do louva menos a menos, Deus é parada pela espada. June esmaga pesadamente o chão sob ela. O personagem principal, com simulação,